got just the thing. Síndrome do PC Gamer foi um assunto que fez bastante sucesso no YouTube um tempo atrás, sendo abordado em diversas comunidades e em alguns vídeos no YouTube. Porém, ao analisar tudo que foi produzido sobre esse assunto, sinto que poucas pessoas pegaram realmente a causa do problema e o que poderia ser a solução, com a maioria dos comentários se voltando a pontuar a decadência dos jogos ou como o excesso de opções seria o principal causador do fenômeno. Mas será que é realmente isso? Ou somos a primeira geração a ter de lidar com um problema que relativamente era inexistente? Veremos isso no vídeo de hoje. Para começar, é importante detalhar o que é a síndrome do PC Gamer, um termo que descreve o sentimento de ter um hardware potente, capaz de rodar todos os jogos da atualidade em configurações excelentes, mas simplesmente não se prender a nada, optando por títulos já conhecidos, coisas que não utilizam nada da capacidade total da máquina, como um emulador de Master System, por exemplo, ou sequer jogar, usando para redes sociais e ficar explorando infinitamente no Instagram ou no TikTok. O fenômeno também aparenta ser aplicado para os consoles, já que esta geração é notavelmente conhecida por não ter jogos novos, ainda que eles tenham acesso a uma extensa lista de títulos da geração passada, no caso o PlayStation e o Xbox, e até mesmo para serviços de streaming, com muitas pessoas comentando sobre como abrem um aplicativo e não conseguem selecionar nada novo para assistir, se prendendo a algum filme ou série antigo que já viram muitas vezes. E eu confesso que esse fenômeno de séries me chama muita atenção, já que é nítido como alguns programas são repetidos à exaustão e sempre possuem boa audiência, como as séries Chaves e Todo Mundo Odeia o Chris. Se as pessoas nunca se cansassem de ver as mesmas piadas e interar com esse universo sem nenhum tipo de alteração. Ao analisarmos esses fatos, o primeiro argumento envolvido sempre é a nostalgia e o desejo de sentir algo novo, uma sensação que se tinha quando se experienciava aquilo pela primeira vez, como uma constante fuga para um momento onde as coisas eram diferentes, quase sempre relacionado a um passado onde não tinha tanta coisa acontecendo. Argumentos mais complexos envolvem o vício do cérebro em hormônios e a extensa necessidade de sempre ter algo novo, entretenimento rápido e de fácil absorção, como os shorts e os stories. Mentes mais sensatas buscam analisar a decaída da qualidade do entretenimento, alegando que basicamente o que se produz hoje não tem apelo e tudo é fraco e sem alma. Mas rapidamente podemos ver que não é o caso. Temos até o exemplo perfeito para fazer isto na figura do jogo Final Fantasy VII. Originalmente lançado para o primeiro PlayStation em 1997, a experiência passou a ser refeita pela Square Enix desde 2015, e um jogo que durava no máximo 20 horas em sua experiência padrão foi convertido simplesmente em uma trilogia incrível de jogos, com a primeira parte do remake saindo em 2020 e a segunda em 2024. Gráficos perfeitos, jogabilidade alterada, ampliação da lore e elementos que, sem o óculos da nostalgia, fazem o jogo original parecer uma grande porcaria. Os jogos atualmente são incríveis no que se propõe a fazer, tudo é muito mais amplo, fácil e atualizado do que antigamente, muito mais bonito e aproveitável. Então por que não conseguimos curtir o que o presente tem a oferecer? E a resposta que diga que todas as discussões sobre o assunto evitaram. A vida adulta é uma merda. Nossa geração cresceu acreditando que poderia ser dono do próprio nariz, apenas para perceber que se trocou o carrasco, mas a tortura é a mesma. Se antes você precisava obedecer à autoridade de um professor, pois caso contrário receberia punições diversas, hoje você precisa obedecer ao seu chefe, caso contrário será demitido. Se antes você tinha que deixar de 4 a 6 horas do seu dia em uma escola,
Hoje você precisa deixar de 8 a 10 horas no seu emprego, em troca de um pedaço de papel que mal serve para alguma coisa em um país de economia fraca. Se antes você precisava se preocupar com provas e burocracias menores, hoje você precisa se preocupar com contas e burocracias maiores. E inclusive a data de entrega da merda do imposto de renda está chegando. Em resumo, toda a liberdade que você achou que teria para poder usufruir de coisas que você não tinha na época, mas agora poderia ter, não existe. Você é um escravo do sistema como qualquer outro e precisa racionar seu tempo e escolher cuidadosamente o que fazer. Ou então verá que perdeu seu momento de descanso e o dia já virou. Já é 8 horas de uma segunda-feira e o tempo passará lentamente nessa semana, mas voará no sábado e no domingo. E é aí que os seus mecanismos de defesa simplesmente entram em ação. Ao invés de tentar entender um jogo novo que tem mais de 200 horas de conteúdo diverso, você vai simplesmente voltar para aquele plataforma fudido que você jogava quando tinha 10 anos e sabe tudo sobre ele, não tem mais nada para te oferecer de novo. Se tornou basicamente uma ação automática que te terá a lembrança onde sua preocupação não era reclamação de cliente ou de pessoas que não têm nenhum décimo da sua qualificação. No começo eu mencionei como este é um problema que até então era inexistente, simplesmente porque antigamente as pessoas não se dedicavam tanto aos seus hobbies. Era comum ser inserido numa sociedade adulta onde diversão é simplesmente proibido. Seu direito era chegar às 6 da tarde e escolher algum canal pai de TV aberta para ver alguma retardadice. Os mais afortunados ainda tinham opções extras em canais pagos, mas não fugia muito do sistema de eu faço o que os outros oportunizam. Não adianta eu querer assistir Donnie Darko se a TV está passando Velozes e Furiosos Tokyo Drift, o que nem de longe representa o hoje. Você passou o dia todo tomando decisões e precisa decidir o que vai fazer para se entreter. E será mesmo que você pode suportar o peso de mais uma decisão errada? De perder 10 horas das suas meras 48 de descanso aprendendo o padrão de um chefe difícil? Ou simplesmente zerar aquele jogo clássico de sua infância, se reunir naquele multiplayer batido que você mais ou menos domina e conversa com seus amigos sobre como a vida já foi boa? Parece uma escolha muito mais realista, para uma raça que comprovadamente, quanto mais opções tem, pior realiza uma escolha. Provando nossas habilidades, não temos muito o que pensar, elementos demais acabam nos prejudicando. ユリ生きてんの？まさか天国からじゃないでしょうね。足見せなさい、足。もう落ち着きなさいよ。ほれ足。Mas então qual é a solução para isso? E bem, nós temos dois caminhos para seguir, o da aceitação e o da negação. Tal qual quando criança você aceitava que tinha apenas um jogo para se divertir e jogava ele infinitas vezes, é lentamente aceitar que você precisa escolher algo, se perdoar se a escolha for ruim e se elogiar se a escolha for boa, aproveitar a experiência como um todo, jogar quando tiver vontade e não se forçar se aquele não for o momento. Perceber que está fazendo algo bom se está simplesmente com vontade de deitar e olhar para o teto e não se martirizar por não estar aproveitando seu PC Gamer Master Race Ultra 12K, 120 FPS, 144 Hz e os carai de asa. Afinal, o tempo pode ser aproveitado de maneiras diferentes sem ser realmente desperdiçado. É tudo sobre você e não sobre os seus bens. O caminho da negação, porém, é mais interessante, pois envolve lutar contra tudo que te imputaram e buscar sair das amarras de uma sociedade imbecil e nojenta, arrumar fontes de renda passiva que não dependam de trabalhos comuns, investir seu dinheiro, criar coisas, trabalhar para si mesmo em algo que você goste e tenha poder de decisão, fazendo com que você elimine essa pressão e ansiedade / angústia de lidar com o dia a dia que não suporta. E inclusive se você tem medo do domingo à noite, pode ter certeza que o remédio é o mesmo. E aí você vai ter tempo para jogar tudo o que quiser, não importando se ele é bom ou não. Para comprovar isso, simplesmente faça um exercício de raciocínio. Se você recebesse uns $3.000 sem fazer nada todo mês, no que usaria o tempo livre que tem para você? Você pode simplesmente deixar suas contas no débito automático, pagar para que pessoas resolvam sua burocracia, sequer precisa sair de casa se não quiser, vivendo no seu próprio mundo e consumindo o entretenimento que tiver vontade. E nada pode te impedir, você simplesmente não se aplica mais às regras de merda que te forçam a aceitar para se encaixar numa sociedade que não te traz benefício nenhum. E aqui a gente está focando em entretenimento,
Mas isso pode servir para qualquer coisa, se você quiser viver afastado de tudo. Plantando e colhendo, por exemplo, é um caminho. O pedaço de papel com um animal bosta estampado não te domina mais. Ele vem até você independente se você produziu durante a semana ou se você simplesmente acordou, bateu uma e voltou a dormir, repetindo isso de segunda a sexta-feira. Essa imagem postada pela página Meu PlayStation sintetiza tudo isso. A criança tem muito tempo e liberdade de espírito, mas não tem o financeiro para conquistar o hardware e os jogos. O adulto pode comprar o que quiser, mas em troca terá de ceder o tempo e a estabilidade mental para atingir isso, tornando a vida um grande desejar e não ter, e depois ter e não desejar. E acredite, muita gente que atingiu este ideal de não precisar da sociedade para merda nenhuma é simplesmente ridicularizado. Mas eu preferia muito mais, e aqui fazendo de uma forma hipotética e traçando uma analogia, poder me casar com a Hatsune Miku e Foda-se o dinheiro que os outros vão pensar. do que ser reconhecido por pagar contas, mas não conseguir me divertir com tudo que conquisto, pois a minha alma tá lá na mão do Satanás, e eu não posso me dar ao luxo de me divertir com o lançamento, já que eu precisei pagar quase R$ 500 pelo título e tenho que dividir meu tempo entre descansar do emprego e utilizar o resto dos meus neurônios para aprender algum sistema complicado. Esse jogo pode ser o título da minha vida, mas a minha própria felicidade real e sem perspectiva me impede de viver a fantasia que me traria algum conforto, fora daquilo que é o único refúgio que muitas vezes podemos correr, passado no caso. Mas nenhum pau no cu tem poder de mexer. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo e se tu curtiu, dá uma força aí pra nós. Compartilha o vídeo, deixa comentário, dá like aí, tamo junto. Ou se não quiser fazer nada disso também, fazer o que, né? Mas é isso, espero vocês em um próximo vídeo.